Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem, seguros, guardados, né? Em Deus, seguros em Deus. Hoje sou mais uma vez aqui, cumprindo aquela promessa que diz que estaremos todos os dias falando sobre Salmos. E hoje quero falar sobre Salmos 2, verso 7. Que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. Olha que maravilha! Como é bom saber que sempre alguém está cuidando de nós. A quem nós chamamos de pai, de mãe. Eu sei que sempre estarão ali por nós. Por essa razão, o salmista entende que o que ele acabou de ouvir ali não pode ficar guardado apenas para ele. Ele precisava declarar, ele precisava falar para todos, anunciar as boas novas, o reconhecimento que ele acaba de receber naquele momento. E olha só, do próprio Senhor, que disse para ele: tu és meu filho. Aqui temos uma das maiores declarações de amor de Deus para nossas vidas. A primeira foi quando ele decidiu enviar o seu próprio filho para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. E depois quando ele transforma a cada um que o recebe como filhos. Afinal, é o que diz João 1, no versículo 12 e versículo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O maior de todos os sentimentos aqui é o da paternidade, é de ser filho, é de ter essa conexão paterna. Na verdade, essa decisão interessante que Deus faz aqui não é mérito humano, não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer, ou porque você merece, não. Essa decisão não foi por uma descendência sanguínea, também não. E muito menos por uma decisão humana, mas foi diretamente a vontade de Deus. Ontem nós falamos sobre isso, sobre a vontade soberana de Deus, onde tudo que Ele decide está decidido e pronto. É assim que a palavra de Deus fala. E nós vemos que tudo que Ele determina está pronto. E aqui o que Ele decide dizer é o seguinte: tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. Ele está transformando sua situação em natureza. Se você realmente estiver crendo e aceitando a determinação divina para a sua vida, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, recebendo a Jesus em sua casa e na sua vida, Ele vai te empoderar ao ponto de você ser chamado de filho. Tudo bem que toda criatura se constitui como parte de quem o criou e se sente como filho. Mas a palavra dele é essa. Quando ele disse: eu, hoje, te gerei. Se você observar bem esse versículo, ele faz questão de declarar ao mundo espiritual e à sua vida que quem está fazendo isso, quem está declarando isso, não são as pessoas, não é uma igreja, não é uma religião, não é um pastor X ou Y. Ele diz: eu. E essa palavra eu é tão forte mesmo, que declara que o Senhor, Ele mesmo, pessoalmente, está fazendo questão de declarar que a partir de hoje, Ele faz de você um filho. Ele assume a paternidade. Ele declara essa paternidade no mundo espiritual. Quando eu falo hoje, não estou determinando um ponto, um tempo, humanamente falando, mas no ponto dentro da eternidade dele que ele declara para a sua vida, que ele está declarando para você e para o mundo espiritual e para quem quiser ouvir, que você está sendo feito filho. E no mundo espiritual e nesse tempo divino, quando nós voltamos ou progredimos a leitura bíblica e chegamos até lá onde está
João, quando ele escreve que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, serem chamados e feitos filhos. É o que nos capacita a esse título. Todos nós temos esse título, se cremos e recebemos a esse Filho de Deus chamado Jesus Cristo e acreditamos em tudo o que ele nos ensinou e deixou para nós. Imagina ser potencializado de criatura, de meras criaturas agora a filho. Imagina o cuidado de Deus para conosco. Porque agora somos filhos. Se ele já cuida da natureza, se ele já cuida de tudo que ele criou, imagina do seu filho. E essa ideia humana de filho, de criatura para filho, que ele coloca no texto, é especialmente para você entender a grandiosidade do significado desse termo. Esse gerar de Deus, e aí nós temos que prestar atenção, ele fala, eu, hoje. Ele determina aquele tempo, o tempo que ele determinou no mundo espiritual, que a partir daquele momento ele estava gerando. Ele disse, te gerei. E da mesma forma temos que entender que todo gerar de Deus em nossa vida demanda uma transformação. Porque tudo que Deus criou transformou. É verdade. Quando ele disse haja luz, o que aconteceu com as trevas? Houve separação entre luz e trevas. Deus fez o dia e fez a noite. Houve mudanças. Então quando Deus trabalha em nossa vida e gera em nós, precisa gerar em nós mudanças. A primeira delas deve ser a total dependência de Deus. Para que as coisas aconteçam como precisa acontecer, como Ele quer que aconteça. E a segunda transformação, que como Ele que está gerando, devemos saber que isso significa que não é um esforço pessoal. Dentro dessa dependência, devemos entender que é uma total dependência do que Ele tem por fazer em minha vida. O que significa isso? Deus, cuida de todos os detalhes da minha vida. Senhor, trabalha passo a passo da minha história. Faz de mim o que o Senhor quiser. Essa é a parte difícil. Essa é a parte complicada. Nós vemos que aqui existe novamente a palavra processo. Afinal de contas, quando nós queremos e decidimos viver essa nova vida, nós temos que pensar que isso não significa que o seu esforço pessoal vai levar você a algum resultado. Não, mas é a sua total dependência nele que fará a sua vida se renascer nele. É a graça do novo nascimento. Isso prova, por A mais B, vamos dizer assim, que essa transformação precisa passar por esse processo. Nesse caso, o da gestação. Então nós precisamos passar por esse processo de gestação para que passo a passo o seu novo corpo comece a se formar. Igual o feto dentro da barriga da mãe. Ela não acontece assim, instantaneamente. Ela vai pouco a pouco crescendo, tomando forma. Até que o entendimento de tudo seja consolidado dentro de você, você precisa esperar que esse processo se complete dia a dia. Como ilustra a gestação humana. São 9 meses de espera. Até que o embrião formado cresça, crie formas bem definidas, assuma o seu DNA deixado por seus pais e comece a crescer e fortalecer. E aqui entra mais um detalhe. Lembrando que o DNA agora não é mais dos seus pais. Estamos falando do aspecto espiritual. É divino. E precisamos entender o que isso nos afeta a partir de agora. Afinal de contas, como filho de Deus, temos que buscar o alimento que o nosso Pai, o nosso Deus, tem reservado para nós dia a dia. E aí vale a pena lembrar que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todo dia nós temos o pão nosso, o que precisamos para crescer espiritualmente, da mesma forma que nos alimentamos fisicamente. E Deus tem reservado isso. E é certamente que o DNA divino não possui as falhas que o DNA humano possui. Mas precisamos mudar o nosso comportamento diante desse novo aspecto de nossa vida emocional, espiritual e corporal. Deus nos ensina através da Bíblia Sagrada os nossos passos para o ápice dessa paternidade.
Ou seja, Ele nos quer junto dele em breve, para sempre. Por isso, Ele está nos preparando para que o roteiro de sua obra-prima alcance o mais lindo propósito. Sabe qual é? Adentrar as portas desse lugar onde as moradas já estão preparadas para os seus. E o que significa isso, gente? Essas moradas que estão preparadas apenas aguardando o momento do grande alarido das trombetas, quando acontecerá o mais esperado encontro, o de Jesus com a sua noiva. E eu tenho certeza que Ele sempre está de braços abertos nos aguardando. Deus sempre espera esse momento de declarar a sua paternidade pelos 4 cantos do mundo, tanto material quanto espiritual, porque foi assim com Israel, quando Ele declarou ser o pai e rei de Israel. Foi com Jesus, ao declarar lá no batismo de Jesus, que Ele era o seu filho amado a quem Ele se compraz. E hoje, Ele também declara que Ele mesmo, em pessoa, no lugar onde você estiver, não importa onde, Ele está falando para você que não será nem amanhã e nem quem sabe um dia, mas hoje. Ele diz, é hoje, que Ele está declarando a sua paternidade para que você quebre e arranque de sua vida todo o DNA defeituoso que tem atrapalhado a sua história de vida até o dia de hoje. Gente, é hoje que Ele está gerando um melhor você. Dá para entender isso? Alguém capaz de deixar-se transformar e recomeçar um novo momento histórico para a sua própria vida. É hoje que que você vai sentir na sua pele essa transformação para melhor. Permita que hoje seja o dia que você tanto esperou para começar esse processo de mudança. Deixe Ele gerar um novo você dentro de você. O que significa isso? Transformação, renovação de vida, restauração da sua história, um novo momento. É a nova aliança de Deus para com você. Isso significa que tudo aquilo que tem tentado atrapalhar a sua história até os dias de hoje precisa cair por terra. Ah, mas vamos voltar para a realidade, Joe. E esse corona que está aí atrapalhando a nossa vida? Gente, se você parar para pensar, se você parar para analisar todo esse momento histórico mundial que Deus tem feito o mundo parar, para que todos consigam pensar exatamente o que Ele quer que nós pensemos. Mas como assim? Como as pessoas vão pensar o que Deus quer que a gente pense? O que Ele pense? Simples. Basta olharmos para o mundo inteiro e vamos ver que essa pausa faz com que todos parem para pensar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com Ele, o que está acontecendo no país. E quando você para pensar, você vai descobrir não só a visão global das coisas, mas principalmente aquela particular individual. Que diferença eu estou fazendo em tudo isso? Que diferença tudo isso está fazendo também em mim? Basta você abrir nas redes sociais, você vai ver quantas pessoas retomaram a vida onde pararam lá atrás. Tantas pessoas descobriram talentos e dons que estavam guardados ali em 7 chaves. E quantas pessoas descobriram métodos para sair dessa situação de uma maneira excelente. Sabe o que significa isso? Isso significa que Deus é quem nos capacita, e principalmente quando nós temos um tempo para ouvir um pouquinho do que Deus tem para nos falar e nos orientar, nós com certeza saímos bem da situação. Ah, John, mas não tem como sair bem dessa. Tem sim, gente. Tem sim. E tenho certeza que não estou falando só de aspectos financeiros, porque isso com saúde, com trabalho se consegue. Mas estou falando do aspecto espiritual e emocional. Porque se o seu coração está bem, se sua mente está bem, se sua vida espiritual está bem, tudo tem para dar certo. O resto é consequência. Não é à toa que Deus um dia disse através de Jesus assim, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ah, John, então vou sentar na igreja e ficar esperando as coisas caírem do céu? Não, não é isso. A nossa parte é deixar Deus cuidar de tudo. É a famosa dependência de Deus, que eu disse agora há pouco. O nascer de novo significa depender totalmente dele e deixar com que ele encaminhe as coisas em nossa direção. E com certeza ele vai direcionar.
Com certeza Ele vai encaminhar as coisas. As portas irão abrir a seu tempo, e esse é o momento de nós prepararmos, nos capacitar em tudo. Por que eu falo capacitar em tudo? A gente não sabe o que vai ser amanhã? Não. Mas nós temos que estar preparados para aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que o que Deus tem não é coisa pouca, é coisa boa. Ele não dá o resto para o seu povo, e muito menos para o seu filho. Você é filho, eu sou filho, nós somos filhos de Deus, e Ele sempre tem o melhor para nós. Ainda que nós não consigamos entender naquele instante, quantas vezes nossos pais tomaram decisões por nós que nós achamos que não era o certo, mas lá na frente a gente diz, poxa, se meu pai não tivesse feito isso, hoje eu estaria com problemas muito sérios. Pois é, gente. Acredite. Da mesma forma que nós confiamos em nosso pai, nossa mãe, para deixar com que eles nos encaminhem para a vida, para que consigamos ter algo melhor, muito mais Deus. Deus que é todo poderoso, que é conhecedor de todas as coisas, que está em vários lugares ao mesmo tempo, Ele sabe exatamente o que tem reservado para você. Apenas descanse, confie e aproveite esse momento para compartilhar. Não só esse vídeo para as pessoas, mas compartilhar esse momento gostoso com Deus, com sua família. Faz a sua história ser diferente a partir de agora. Permita que Ele transforme a sua história para algo ainda melhor. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com todos vocês. Tenho certeza que saber que Deus nos tem como filhos é muito gostoso, é muito bom. E o mais importante é saber que Ele está no controle de todas as coisas. E eu posso simplesmente descansar tranquilo. Porque eu sei que mesmo com todas as coisas em volta, lá fora está ventando muito, está chovendo bastante, mas aqui eu estou protegido. Lá fora, o coronavírus está lá. Aqui, eu estou guardado por Deus. Que nós possamos ter esse reconhecimento. Reconhecer que Deus é quem cuida de nós. E nós estamos aqui simplesmente para entender, obedecer e fazer a vontade dEle. Com certeza, seremos prósperos, seremos abençoados e Deus não vai deixar faltar nada que seja importante para a nossa vida. Pense nisso. Deus está no cuidado e no controle de tudo. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos. E aí deixo o meu recado e a minha mensagem a todos. Um grande abraço.